Mergulhar na cultura de um lugar deixa qualquer viagem mais interessante, não é mesmo? E o que dizer aí de provar as delícias da gastronomia local? Não dá para passar sem, né? Oi, o meu nome é Ana Carolina Braga e eu posso te mostrar o melhor da cultura e gastronomia do Espírito Santo? Banhado pelo mar em toda a sua extensão, o Espírito Santo possui mais de 400 quilômetros de praias. E foi no mar, através da pesca lá com os indígenas, que os pratos mais característicos do estado nasceram. Vamos começar por ela, a iguaria mais representativa do Espírito Santo, a moqueca capixaba. Eu sei, você vai dizer aí que existem outras moquecas em outros estados brasileiros, e estão certos, viu? Mas eu vou puxar aqui para o nosso lado e falar que moqueca é capixaba, o resto é peixada. A história mostra que os primórdios do que hoje chamamos de moqueca está presente nessa região antes mesmo da chegada dos portugueses. Documentos relatam, a partir de 1554, uma palavra em tupi chamada moquém, que era uma grelha de madeira onde os indígenas assavam as carnes e peixes dentro das folhas de bananeira ou então na folha de palmeira. Há historiadores que falam de outra palavra também em tupi, moqueca, que seria aí o embrulho do peixe envolto em folhas. Já o dicionário Banto afirma que a palavra moqueca vem de origem africana, falada por escravizados do dialeto quimbundo e que significava um guisado de peixe ou carne. Olha, voltando aí aos dias de hoje, vamos começar o nosso tour gastronômico por Itaúnas. No restaurante Dona Teresa, onde a proprietária nos mostra como o prato é preparado. Tomate, cebola, pimentão, tudo isso fazem aquele refogado suculento. Se você é daqui ou já veio ao Espírito Santo, já deve ter ouvido aí algumas vezes essa frase: moqueca capixaba e o resto é peixada, né? Bom, mais diferente aí da moqueca baiana, nossa maior concorrente, que leva aí azeite de dendê e leite de coco, a nossa usa o urucum, ingrediente tradicional dos indígenas. O urucum é a plantinha de onde se extrai um pó que dá essa coloração vermelha ao caldo da moqueca. Por aqui também recebemos a influência dos portugueses, viu? Com o uso do azeite de oliva e os temperos já utilizados por eles, como a cebola, o alho e o coentro. Bom, se vier ou estiver por aqui, então não deixe de experimentar aí o símbolo da gastronomia local. Uma variação bem mais recente do clássico da culinária capixaba é a moqueca de banana. Feita com banana da terra, a receita foi criada no restaurante Gaeta. Nós fomos até lá conversar então com a dona Idalina e saber como tudo começou. O restaurante Gaeta tem 55 anos, com a mesma família, com o fundador e agora os filhos, né? Que estão já começando a aprender a fazer as coisas, já estão trabalhando com a gente. O prato, que é o carro-chefe da casa, surgiu aí de maneira improvisada na década de 70 para atender um cliente hindu que não podia comer carne aí por motivos religiosos. Desde então, o gostinho agridoce da receita ganhou os paladares estado afora e hoje a moqueca de banana atrai turistas e locais até o Gaeta. Tá tudo maravilhoso, morena, você do meu lado. Lembra quando eu te chamava morena? Lembra quando eu te falava morena? A moqueca é tão importante para a cultura capixaba que ela ganhou até um dia especial instituído pelo município de Vitória, o Dia da Moqueca, em 30 de setembro. Inclusive, a moqueca capixaba tá no Guinness Book, viu? E foi aqui em Conceição da Barra a maior moqueca já feita na história, com 400 quilos de ingredientes e que rendeu aí aproximadamente 800 pratos. Para fazer a maior moqueca do mundo, a Associação de Paneleiras de Goiabeiras fabricou uma panela especialmente para a ocasião. Foram utilizados 540 quilos de barro e a panela possuía 2 metros de diâmetro.
Já da mistura dos indígenas e os portugueses surgiu ela, a torta capixaba. Até Pero Vaz de Caminha já havia falado em suas cartas sobre o hábito dos indígenas de comerem uma mistura de frutos do mar com palmito. É claro que ainda não era a receita tradicional da torta, né? Mas com certeza a referência vem dali. Bom, muitos anos depois, os portugueses tiveram a ideia de acrescentar marisco e bacalhau à mistura feita pelos nativos. E ela, que também precisa ser feita aí na panela de barro, tem dia certo para ser apreciada, viu? Na Sexta-feira da Paixão. A tradição trazida de Portugal de não comer carne vermelha nesse dia é mantida pelos cristãos que consomem a torta capixaba na Semana Santa. E nessa época você pode participar inclusive do Festival da Torta Capixaba, que acontece todo ano na Ilha das Caieiras. Dos risos de nós, dos dias que ganhei. Sabe, não sei se a vida vira barca, se de roda carrega os mitos que herdei. Bora avançar aí na nossa história, viu? A partir da chegada dos imigrantes lá no século XIX, o Espírito Santo ganha então uma nova configuração geográfica. Até então, era a costa litorânea, o espaço aí mais habitado e colonizado, né? E toda a região ali tomada pela Mata Atlântica, fazendo uma barreira natural para Minas Gerais, foi sendo aberta e recebendo novos habitantes. O Espírito Santo, em parceria com alguns governos, recebeu imigrantes de diversos países da Europa, mas principalmente da Alemanha e da Itália. A cidade de Domingos Martins é um dos principais destinos da Serra Capixaba. A região foi colonizada por alemães, pomeranos e italianos, que preservam aí bastante da cultura de seus países de origem. Um bom exemplo disso aí são algumas placas com nomes de rua que são escritas em 2 idiomas. Olha, outro legado aí da influência europeia na cidade é a Igreja Luterana de Domingos Martins, construída pelos alemães que, em sua maioria, aí, seguiam essa vertente do cristianismo, e ela foi inaugurada em 1887. Olha, entre uma atração e outra, não deixe de observar a arquitetura de alguns prédios e estabelecimentos comerciais, viu? Feitos aí no estilo enxamel. É uma técnica de construção muito popular em regiões germânicas. Os alemães trouxeram não só a religião e a arquitetura para Domingos Martins e outras cidades da região, mas também manifestações culturais e festas com forte influência do país europeu. A cidade recebe todos os anos, no último fim de semana de janeiro, o Summerfest, o maior festival alemão do Espírito Santo. Os visitantes podem curtir aí a comida, dança e músicas típicas alemãs e, claro, a cerveja. O ponto alto da comemoração é no domingo, com um desfile onde carros alegóricos e alas mostram os traços da cultura germânica na cidade, assim como a história dos primeiros imigrantes. Olha, a gente não poderia deixar essa região sem provar as delícias da culinária local. Nós subimos até Pedra Azul e fomos conhecer a casa do chefe Ari, onde o chefe Ari Cardoso mistura influências italianas e nordestinas, criando pratos aí de encher os olhos. O estabelecimento faz parte da Rota do Lagarto, uma estradinha turística pavimentada na Serra Capixaba. Dos seus 8 quilômetros, a cada curva nós vemos a Pedra Azul de diferentes ângulos. Olha, além de ecoturismo e paisagens maravilhosas, que a gente já trouxe aqui inclusive nos outros vídeos da série, o trecho tá cheio aí de pousadinhas e restaurantes aconchegantes. Não por acaso a região é muito procurada pelos turistas o ano todo. Ao longo da via também é possível encontrar vendedores de frutas locais e produtos artesanais da região, como queijos e geleias. É difícil resistir, viu? Nos últimos anos, uma nova rota surgiu na região, a Rota do Carmo, também aí marcada por pousadas e restaurantes com propostas diferenciadas. Na nova Rota do Carmo está o restaurante Espigueiro, que só funciona aos finais de semana e sempre traz um chefe convidado. O cardápio tem influência portuguesa e nós já percebemos isso no nome do estabelecimento.
Espigueiro é uma estrutura de madeira e pedra típica das áreas rurais lusitanas, que tem a dupla função aí de secar o milho e também de proteger dos roedores. Outro diferencial do restaurante Espigueiro é trabalhar aí com produtos orgânicos, produzidos no próprio local. Uma propriedade espaçosa, rústica e charmosa, é muito lindo o local. O cardápio é um mix de culinária europeia e brasileira e traz pratos aí que misturam ingredientes nacionais como queijo coalho e a castanha do Pará e também ibéricos como bacalhau, queijos e batata. A região atrai turistas também pelas suas belezas naturais, claro. Pedra Azul aí é uma das principais atrações do Espírito Santo e tem 1.822 metros de altitude e a sua cor varia aí entre os tons azuis e esverdeados conforme a incidência do sol. A gente cresceu. Da Serra Capixaba, nós seguimos para Cachoeiro de Itapemirim, conhecido, claro, pelas paisagens e também por ser a terra natal de Roberto Carlos. Além dos fãs do rei, a cidade atrai os amantes do trekking e do ecoturismo. As grandes formações rochosas são o cartão postal da cidade, sendo as principais as pedras do Frade e da Freira, duas montanhas de pedra que lembram as formas aí de um frade e de uma freira de frente um para o outro. O Pico do Itabira e a Pedra da Penha. Esse último é considerado, inclusive, o ponto mais alto do município, viu? Falando ainda sobre a influência católica, a festa religiosa mais comemorada do estado é a festa da padroeira Nossa Senhora da Penha. A santa tem uma semana inteira de celebração que coincide com a Páscoa e recebe romarias em que os devotos saem da Catedral Metropolitana de Vitória e vão até o Santuário da Penha ou ao local aí onde se realizam as missas campais para prestar homenagem e pagar promessas, viu? Para completar a festa, palcos espalhados pela cidade de Vila Velha, na região metropolitana, recebem artistas nacionais e capixabas. É em Vila Velha que fica o Convento da Penha, o maior ícone da fé católica no estado e também cartão postal máximo do Espírito Santo. A imensa construção no alto de um penhasco foi o primeiro aí uma capela, construída em 1558, época que os primeiros portugueses desembarcaram na região. Já em 1644 foi construída uma nova igreja, transformando aí a capela existente em capela-mor. Em 1651, anexo aí a capela, no topo da rocha, foi iniciada então a construção do convento. E olha, em 1750 o convento foi remodelado e completado, ficando como hoje encontramos ele ali. Olha, além da relevância histórica e religiosa, da localização privilegiada do convento, se consegue uma ampla vista da região, como a terceira ponte aí, a entrada da Baía de Vitória, a praia e muitas ilhas que há nessa região. Olha que vista mais linda desse lugar. Agora, se você quer conhecer mais sobre a herança cultural portuguesa no Espírito Santo, não pode deixar de visitar o sítio histórico do Porto de São Mateus. Dá para fazer como um bate e volta aí desde Itaúnas, que fica a 55 quilômetros de distância, viu? O conjunto de construções do período colonial data do século XIX, quando a região, ainda parte da província da Bahia, era produtora de mandioca e cana-de-açúcar. A aristocracia local trouxe arquitetos portugueses para construir os casarões à semelhança ali da metrópole portuguesa. Além dos bens agrícolas, a pujança econômica da região se devia ao cruel tráfico de africanos escravizados. O porto recebia aí os navios negreiros e havia um intenso comércio na praça em frente ao cais. A história do Espírito Santo é testemunha de muitos episódios do triste capítulo da escravidão no Brasil. O último navio negreiro clandestino que circulou na costa brasileira foi apreendido justamente no Porto de São Mateus, em 1856, 6 anos após a lei que proibiu o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Bom, a influência da cultura africana no Espírito Santo, ela passa aí pela gastronomia, música, religião
e vários outros aspectos, viu? O baile de Congo de São Benedito, ou Tikumbi, é um dos mais importantes festejos de cultura africana no estado, com mais de 200 anos de tradição. O baile de Congos é uma encenação de teatro popular que reconta a história entre dois reinos africanos, o Congo e o Bamba, que eram rivais na África Meridional entre os séculos XI e XV. No Espírito Santo estão registrados atualmente mais de 60 grupos de Congo, que é reconhecido aí como patrimônio cultural do Espírito Santo. Muitas vezes os povos escravizados tinham que manifestar sua cultura de maneira velada, já que eles eram obrigados a abandonar as suas tradições e se render à fé católica. Atualmente, seus ritos se apresentam como uma fusão dos costumes desses povos com os nativos e os portugueses. Os grupos de Congo atuais refletem essa mistura, já que juntam o batuque africano e indígena à religiosidade católica trazida pelos portugueses. Essa mescla de influências é vista também nos estandartes e vestimentas características dessa tradição típicas da cultura popular capixaba. O Espírito Santo é um estado fascinante, não é mesmo? E se você é capixaba ou conhece o Espírito Santo, fique à vontade para dizer aqui nos comentários qual a sua festa, comida ou tradição favorita por aqui. E se a gente falou ou não dela nesse vídeo, viu? Ficou muita coisa de fora, é muita cultura, é muita gastronomia aqui no local. E você deixando aqui nos comentários ainda ajuda quem não conhece as maravilhas do estado a decidir aí por onde começar a conhecer. Esse episódio aqui faz parte da série Posso Te Mostrar o Melhor do Espírito Santo. Dá uma olhadinha nessa playlist aqui para você ficar por dentro de tudo que nós mostramos sobre as belezas capixabas. O meu nome é Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! Discutindo tudo que afasta, seu abraço é muito mais verdade. Toda essa raiva um dia passa, enquanto você não estiver só. O ano inteiro é um só momento, pra poder olhar ao seu redor e mandar pra longe o sofrimento. E quando a chuva deixa de cair, o mundo inteiro para de sorrir. Já pode ser tarde.